Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, te agradecemos mais uma vez por essa palavra, Papai Yausha, por tu colocastes aqui nesta casa, na casa do irmão Zé Luiz, na casa da irmã Elaine, esta arca, para que tua obra seja aqui, Pai, seja feita aqui nessa cidade de Congonhas. Pai, nós somos gratos por aquelas pedrinhas preciosas que estão sendo espalhadas, que vão sendo ajuntadas no nosso meio, papai, como águia. Pai, nós somos gratos, obrigado por cada irmãozinho que está aqui, meu Pai. Cada um que se dispôs a sair dos seus lugares, da sua casa, dos seus confortos, para estar vindo estar em comunhão com a tua palavra, comendo um maná revigorante todos os dias, papai. Sim, papai. Nós somos gratos por tudo isso, papai. Junte as tuas pedrinhas. Sabemos que não é no nosso tempo, papai Alcha, é no teu tempo. E assim, aos poucos, as tuas pedrinhas vêm sendo ajuntadas e assim a tua obra venha a ser completa, papai. Pai, o dia da nossa ascensão. E assim somos gratos mais uma vez, papai. Que essa palavra venha alcançar cada um, meu pai, dos outros 4 cantos do mundo, em Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte, Pai, nos 4 cantos do mundo, que essas pedrinhas venham a ser ajuntadas através das suas ministrações, que tu tem colocado na boca dos teus filhos aqui nessa terra, papai. Nenhum é mais importante que o outro, papai, mas que a tua palavra venha ser levada na boca dos teus pequeninos aqui, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Amados irmãos, hoje é 12, né? 12. Estamos começando mais uma ministração aqui em Congonhas, 12/12 de 2021, onde que papai tem nos trago muita palavra, muito alimento, e onde que a gente tem crescido gradativamente, diariamente, na palavra do papai. E é muito gratificante a gente saber que as pedrinhas vêm sido ajuntadas ao longo do tempo, até o dia da nossa ascensão. Os irmãos têm crescido em graça, estatura e conhecimento diante de Al e diante dos homens. Então é muito importante o alimento que Filadélfia tem trago para o crescimento do corpo. E a gente vai abrir, irmãos, em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. 1796, como diz a irmã Liremar. Lucas capítulo 5, versículo 37, que fala assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á, e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido vinho velho, quer do novo, pois diz: o velho que é bom. De novo, pois diz: o velho que é bom. Quando a gente trata do vinho novo, é o vinho de Filadélfia, né? O vinho novo é o vinho que Filadélfia tem trago, né? Como a gente lembra ali do copeiro ali, né? Copeiro mor. Ali a gente vendo ali ele sendo restituído, né? Da sua função, né? Que é a representação ali, o vinho ali que ele era espremido ali direto do copo ali, né? De Faraó. E a gente viu ele foi dado ali, né? Não dava tempo de fermentar. Então aí a gente vê ali que o vinho novo, sendo Filadélfia, a gente vendo que o vinho velho é a representação de Babilônia. Isso é fato. Isso
todo o corpo já está ciente, a gente sabe que o vinho velho é o vinho que vem de Babilônia. Por isso que a palavra em Apocalipse fala, né? Onde que ela embriagou as nações, né? Povos, multidões e línguas. Todos estão embriagados com o vinho da sua prostituição. E aí, irmãos, a gente vê que esse vinho, ele é um vinho muito perigoso. Esse alimento, ele é um alimento muito perigoso. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque hoje a gente tem feito observações de muitos filhos de Alcha. A gente tem muitos filhos de Alcha hoje dentro das denominações, né? À toa que a gente saímos de dentro de denominações. A maioria dos filhos de Alcha saiu de dentro da denominação. Então dá para perceber que os filhos de Alcha, grande parte deles estão dentro de Babilônia. Eles estão o quê? Eles estão tomando do vinho fermentado. E quanto nós que já saímos, já lavamos, né, limpamos nossos odres e colocamos esse vinho novo, agora a tendência é que esse vinho ele venha só o quê? Ele venha só transbordar. É um vinho que vai te enchendo, que é um vinho que ele dá prazer, no caso de você tomá-lo, que é um vinho novo, é um alimento novo. Quando a gente pega esse vinho velho, esse vinho ele traz o quê? Essa embriaguez que a gente vê que as denominações hoje elas estão e, e cauterizaram, né? São pessoas que estão com a mente cauterizadas, elas não conseguem enxergar, não conseguem estar lúcida. Por quê? Porque esse vinho embriagaram elas e elas não conseguem entender, eles não compreendem essa mensagem que Filadélfia tem trago. E essa Babilônia, ela é a grande responsável por isso. Então, irmãos, quando a gente vê hoje Filadélfia, hoje trazendo o que ela tem trago, mostrando para o mundo hoje o alimento, traz para as denominações, traz para a Babilônia, traz para o mundo hoje um choque. Por quê? Porque Filadélfia hoje ela vem na contramão disso tudo isso. Ela vem na contramão de tudo isso que está sendo oferecido. Reinos da terra, uma conquista na terra, comer o melhor dessa terra. Então, quando a gente vai vendo por esse ponto, por que fala o vinho velho que é bom? Quando a gente fala o vinho velho que é bom, não é só no aspecto do... É um alimento que ele é mais apetitoso, não? Porque quando você pega lá esse alimento que eles oferecem, é um alimento que traz, não te gera esforço, te gera uma conquista deste mundo, te gera massageamento do seu ego. Então isso faz com que esse vinho se torne bom. E Alcha, quando ele passou aqui no seu processo de um tempo aqui, quando Alcha esteve aqui, e assim também os apóstolos, quando a gente vê Papai Alcha ali, ele trazendo uma palavra dura, um alimento ali forte, consistente, que ele era o reino na terra, até que se levantaria no tempo do fim, que é o nosso tempo, se levantaria também os filhos de Alcha também, que é o reino que estão hoje na terra. Eles lá atrás, eles já questionavam Yahshua pela forma que Yahshua trazia um alimento. Porque Yahshua falava que o reino dele não era desse mundo. E Yahshua falava que você não tinha que estar guardado as coisas nas coisas deste mundo. E quando a gente pega hoje Filadélfia com um ministério parecido com o de Papai Yahshua, aqui na frente trazendo esse mesmo ponto de você não guardar o seu coração, o seu tesouro nessas coisas aqui, e a gente vê o quanto que isso confronta a Babilônia. Confronta a Babilônia. A gente tem dentro de Filadélfia um corpo forte, bem reajustado, mas porém pequeno. Babilônia, ela é maior, ela é muito grande.
ela é muito grande. Então eles acham, por eles serem maior, o número hoje de servidores hoje, que busca hoje a forma que Satanás tem induzido, enganando as nações, povos, multidões de língua, é, é tão grande que nós, como um corpo tão pequeno, um grupo tão pequeno, aí a gente entende o quanto que nós temos que amadurecer, o quanto que nós precisamos crescer, aprender mais e mais e mais, meditando na palavra dia e noite, como diz Josué. Nós meditar na palavra dia e noite. Para que nós temos que meditar na palavra dia e noite? Irmãos, quando Papai Alcho elogia Satanás, né, o administrador infiel ali, pela prudência, a gente pega a teologia hoje, esses homens não descansam. Eles dormem, acordam, estudando para ensinar, mas o errado, a forma com a mente cauterizada, sem entendimento. Quanto a nós, como os filhos de Al, chamados irmãos, a gente tem que entender que se eles trabalham, quanto mais nós. Verdade. É como a própria palavra que o irmão Arthur fala, né? Que fala que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, a gente já entende que não é para eles. Porque se a gente for olhar o trabalho que eles fazem, é muito grande. O tamanho da obra que as denominações elas fazem, todas as religiões espírita, kardecista, umbanda e todas as evangélicas, o tamanho da obra que eles fazem é muito grande, mas é muito grande. Mas quando fala assim, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, é os trabalhadores de Papai Alcho. Você vê que se não é tá referindo a Babilônia, não está se referindo a eles, está referindo-se a Filadélfia. Porque são poucos os trabalhadores, que é pequeno. Desde a época de Papai Alcho já eram poucos os que seguiam e levavam a palavra verdadeira. A gente tira exemplo do próprio Alcho com 12 discípulos. A palavra fala que já havia outros discípulos além dos 12, mas os que eram contados eram os 12. Então, certamente, a obra passava pela mão dos 12. Então, você vê que no meio de uma obra tamanha, diante daquela época lá, você vê que já trazia naquele meio ali, naquele tempo, um trabalho árduo. Um trabalho árduo. E assim, hoje, irmãos, a gente pega hoje a mesma coisa. A gente pega hoje o tamanho dessa obra hoje e como que Filadélfia ela corre hoje nesse contraponto desse mundo, trazendo com que o mundo venha conhecer a mensagem verdadeira, que esse mundo venha entender esse vinho que é um vinho novo. Por que o vinho novo? Porque nós somos o que? Aqueles que foram últimos a se levantar, como diz Filadélfia, a igrejinha que tem é o pouco tempo aqui na terra, o processo dela que é curto, como o ministério de Papai Alcha, e assim é o vinho novo. Aí o vinho velho, por isso que a palavra fala assim, alguém tem bebido o vinho velho, olha para você ver, aquele que tem bebido o vinho velho, então se você bebeu lá da denominação, o perigo de você querer voltar para ele ou estar nele é muito grande. É muito grande. Eu estou falando isso para filhos de Alcha. Hoje a gente vai estudar um pouco dentro da palavra. A gente está trazendo um pouco a introdução aqui para os irmãos entender desse vinho, o quanto que essa Babilônia, o quanto que ela escraviza, o quanto que ela quer fazer com que aqueles que beberam do vinho velho, né, e não quer sair, fala assim, esse que é bom, é porque é a forma de vida. A forma de você viver para esse mundo é maravilhosa, conforme a gente vê o que eles oferecem. A gente vamos abrir em Lucas 12, que eu vou trazer alguns pontos. Lucas 12, da partir.
do número 22, Lucas 12, 22. Lucas 12, 22 fala assim: Depois disse aos seus discípulos, quem disse? Iauxa. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhais os corvos, as aves no caso, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Ial os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, quem dentre vós, com as suas preocupações, podem prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupai-vos com as outras? Considerai-vos lírios, como não fiam, nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu resplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Al veste assim a erva do campo, que existe e hoje e amanhã será lançado no forno, quanto mais vós, homens fracos na fé, não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscais o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Para que, irmãos, é uma passagem que todos conhecem essa passagem. Uma passagem muito bonita que a gente vai ter dentro de denominação mesmo, você viu isso. Ah, não andeis ansioso quanto o que comer, beber, vestir, tal. O que a gente mais ouviu em denominação. Qual que é a diferença? Porque a gente entende hoje que essa mensagem ela é para Filadélfia. Exato. Na tempo de denominação, você achava que era para o sexto, você não andasse preocupado com aquelas coisas. Quando você sai da denominação e a palavra já foi traga pelo nosso irmão mensageiro da era, falando que onde estiver o corpo, ali também juntará as aves ou as águias. O que a gente entende? Que onde que tiver ali a palavra ou mensageiro, as águias serão ajuntadas, as aves serão ajuntadas. Quem são essas águias? Quem são essas aves? Irmão, o Alisson. 144.000? Exato. Esses são as aves. Elas são reunidas, elas estão vindo. Por isso que a palavra fala assim: onde que está o corpo, ali também se juntará as águias, as aves, mostrando. Todos esses estão vindo ao encontro desta palavra. Então, tem aqui os irmãos estão compreendendo, né? É isso que eu preciso saber. Quando a gente pega, a gente fala, não andeis ansiosos quanto o que comer, beber, vestir, e fala, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu melhor que as aves, que os lírios do campo. O que você entende com isso, irmão Alberto? Quando fala que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu melhor que eles. Exatamente isso. Poucas palavras você resumiu, meu irmão. Salomão, ele era um homem da terra, ele era um homem Adão, um ser da terra. Então ele não podia se vestir melhor que os filhos de Auxa, porque os filhos de Auxa, eles são do céu, eles são celestes. Então, quando a gente pega, fala que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu melhor que as aves, não se vestiu melhor que os filhos de Auxa. Exato. Porque os filhos de Auxa, eles veio do céu. Então, ele tinha sabedoria? Tinha sabedoria. Ele era um homem respeitado sobre a terra, respeitado, era um homem conceituado neste mundo, era conceituado, mas não se vestiu melhor. Por isso que papai, ele é tão maravilhoso que quando ele traz essas parábolas, ele traz para elas ser reveladas
somente para os esclarecidos. Você fala assim, por que fala de uma ave se vestir melhor que Salomão? Como assim? Não entendi. Aí você vai entender que essas aves que estão sendo, que vestiu melhor que Salomão são os filhos de Atos, mas traz um alerta para elas, que fala bem assim, Vestiu de luz. Porque a exato, luz é diferente da. exato, exatamente. E quando você pega, que fala que essas aves amanhã será lançada no Fogo. por que elas serão lançadas no fogo? Porque, quando, como diz o próprio contexto, começando em cima, não andeis ansiosos por coisa alguma. Comer, beber, vestir. E o que acontece? Filhos de Alxa, preocupados com as coisas deste mundo. E por causa disso, vão ser lançados no fogo. Por quê? Porque quando o papai Alcha fala que não andeis ansiosos quanto que comer, beber, vestir, está falando todas essas coisas, não ficais preocupado, que nem Salomão se vestiu melhor que eles, por quê? Aí eu vou perguntar agora para o irmão Elbert. O que Salomão hoje retrata hoje para as denominações? Quem é Salomão hoje para as denominações hoje? Eu vejo que retrata mais riqueza, sabedoria, Riqueza, poder. poder, isso, riqueza e poder. Então, o que é a forma, exatamente, irmão, concluindo também. Então, qual que é a forma hoje de Satanás e de Babilônia hoje ela conseguir conduzir filhos de Alxa para a perdição, dando, oferecendo eles Coisas reinos materiais. dessa terra, como aconteceu com Papai Alcha, quando ele levou Papai Alcha no alto penhasco e falou: proste perante mim e te darei todos os reinos da terra, qual foi-me entregue. Então, mostrando, ele tem esse poder sobre as mãos dele, e o que ele faz? Ele dá conforme ele quer. E o que ele faz? Aí a gente pega Salomão, como as denominações trazem para o mundo. O que as denominações elas trazem para o mundo hoje? Você tem que olhar para a vida de Salomão. Olha Salomão, a riqueza que Salomão teve. Olha a Exato. sabedoria que Salomão teve. Olha os status de Salomão. Então o que acontece? Isso brilha os olhos daquelas pessoas que estão ali. Enfaga o ego daquelas pessoas, por quê? Porque aí você começa a olhar, falar assim, eu também posso ter, porque ele era um homem que ele era sábio, ele era um homem de busca, ele era um homem que teve tudo isso, então a gente também pode ter. Mas aí, quando a gente pega aqui, está falando contraponto, para não ser como Salomão. Por que eu falo assim? Nem Salomão. Porque a palavra citou Salomão. Papai Alcha sabia que os homens da época, eles já usavam Salomão, como os próprios Ialdins usavam ele como referência, como a gente viu no livro Anátema de Mateus. Exato. Ele já era trago como uma referência para os próprios Ialdins. A forma da igreja babilônica ela ganhar não somente os Ialdins, mas todo o mundo, foi trazendo o que? O ponto de referência de Salomão. E Papai Alcha, sabendo disso, ele já alerta os filhos de Alcha isso. Por isso que a gente pega lá no finalzinho, olha que maravilha. Vamos pegar lá no 30. 12:30. Como se dissesse, né? Nem toda a riqueza e sabedoria Deixa foi eu... suficiente para trazer para Salomão o reino da terra. Certíssimo, né? Porque ele não entrou nos heróis da fé de Hebreus. Exato. Você vê que ele não entrou nos heróis da fé. Exatamente. Por isso que, irmão, Papai Alcha, ele foi muito detalhista em cada ponto para deixar para os filhos de Alcha não se enganarem. Porque quando ele pega esses pontos, a gente olha para Hebreus e os homens da fé, e você vê que Salomão ele não entra nele porque ele é uma representação ali. É uma tipologia, ele é uma representação, ponto. Ali de Satanás, do antimachia. Verdade. Entendeu? Ele é o ponto do antimachia. E sabia que Babilônia, a grande, ela ia usurpar disso para ganhar o mundo. Ela ia usurpar disso. Por isso que a gente pega no 30 fala bem assim, ó. Pois são os gentios deste mundo, ó o ponto. São os gentios deste mundo
que estão à procura de tudo isso. Para aqui, ó. Pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Agora vai lá em Mateus 6,31 para a gente, Marilene Amar. Abre para a gente. Mateus 6:31. Mateus 6,31. Vamos no fermento. Vamos no fermentão aqui. Página 1713. Isso. Mateus 31. 1700, na verdade, é 1714. Mateus 6. Mateus 6. Deixa eu abrir aqui que eu não abri também não. 6,31, né? É, 1714. Fala assim: por isso não andeis preocupados dizendo, iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Ó, são os gentios que estão à procura de tudo isso, certo? São os gentios que estão à procura de tudo isso. Agora aqui, ó. Vamos agora voltar em Lucas. Só marca para marcar, para marcar. Isso. Espírito de ação. São os gentios que estão à procura de tudo isso, né? Aí a gente volta agora lá em Lucas. Lucas 30. Fala assim: pois são gentios deste mundo. Espera aqui. No de Mateus fala, são gentios que estão à procura de tudo isso. Mas no de Lucas já está fazendo essa separação. São gentios deste mundo. Mostrando, esse povo deste mundo, eles podem buscar tudo isso porque eles são filhos da terra, homens em Adão. Então, os prazeres deles, os corações deles, são inclinados. Não é à toa que por isso que Papai Alcha ele veio reconciliar as coisas do céu e as coisas da terra. E uma delas foi fazer com que os filhos de Adão reconhecessem quem ele era, para eles amanhã poder herdar as coisas celestiais. Quando você pega aqui, que fala assim, são os gentios deste mundo que estão à procura, aqui, papai ele foi detalhista. Que ele quis mostrar, tipo assim, é eles que buscam, vocês não. Porque vocês não podem brilhar os olhos com as coisas deste mundo. Vocês não podem estar brilhando os olhos com as coisas deste mundo. Aí vocês viram que no livro do Anátema de Mateus não fala deste mundo? Ela tenta esconder. Exato. O pai já aponta. É, porque eles querem colocar como que todo mundo que busca. Porque quando fala assim, só a procura, porque fala assim, 32, de fato, são gentios que estão à procura disso. Então, mostrando, é todos que estão à procura. Esse povo que está à procura. Agora, quando você fala assim, deste mundo, não é diferente? São povo deste mundo? Então está te fazendo uma separação. Que tem um povo que está buscando as coisas desse mundo E o outro buscando. e outro não. Por isso que dando continuidade vai falar o quê? No 31. Pelo contrário, ó. Pelo contrário. Então já mostrou, são deste mundo que estão à procura de tudo isso, né? Agora vai falar agora para os do céu. Pelo ao contrário, buscai-vos o reino. E essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Você viu que é do agrado do Pai. Você vê que já é uma coisa que é eleição, predestinação, algo que já é separado para ser dado. Presente. É um presente. Presente. Então é isso. Então, quando a gente pega hoje a Babilônia hoje, o que ela fez? Ela quer pegar os filhos de Alcha hoje e se voltar às coisas deste mundo. Porque quando a gente pega na passagem, você vê que os lírios também serão queimados. Exato. Os lírios serão queimados, os lírios, as aves representam filhos de Alcha, que também serão lançados no fogo. E aí a gente fala assim, nossa, por que os filhos de Alcha estão sendo lançados no fogo? Aí a gente vai lembrar lá de Lucas. Estão comendo, tomando vinho fermentado. Porque fala assim, o vinho velho É o que é bom. que é bom. Por que o vinho velho que é bom? Porque eles não entenderam quem eles são e estão voltando às denominações alimentando o vinho de Babilônia. Às vezes, filho de Alcha que já saiu de denominação, isso é para os irmãos todos escutarem no áudio. Irmãos que já saíram de denominação, já foram imergidos em Yau e Alcha, já faz parte do pão, mas o coração estão voltando para a Babilônia. É como o povo de Israel, eles saíram do Egito.
Eles estavam no processo do deserto. O Egito estava nele. O Egito estava neles, eles quiseram voltar. Eles quiseram voltar para comer o alimento. Eles quiseram o alimento de Babilônia. É o vinho velho. Você vê que Papai Alcha ali ali no deserto quis trabalhar eles. Era uma forma de purificação. Ele estava passando por processo de purificação. Para o quê? Para eles entrarem na terra. Mas o que acontece? Aí foi igual o irmão André, nós vimos conversando cá. Aí eles foram cansando. Foram ficando. Viu que estava sendo um fardo pesado demais. Aí vai faltando. Chama eles aqui de fracos na fé. Fracos na fé. Aí o que acontece? Se deixou voltar a comer as comidas do Egito. E por isso morreram. Ser forte, né? Porque na hora que eles estavam de frente de Canaã, a resposta deles foi a fraqueza da fé. Era uma palavra contrária do que o pai queria ouvir. Por isso o pai falou, não, estão sem fé, deixa eu levar eles lá, porque está cheio do Egito dentro deles. Vou Exato. tirar o Egito de dentro deles. Exatamente. Agora nós vamos abrir, irmãos, lá em Isaías 28. Então, você viu como é que... Aqui eu quero que os irmãos vão fazendo umas observações. Você vê que aqui nós lemos Lucas 12, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando aqui, fizemos uma comparação aqui de Salomão com as aves, que é os filhos de Aush. A gente vê que as denominações, elas usam, as Babilônias, elas usam ele, Salomão, que foi um homem muito importante na terra, para prender a atenção dos filhos de Auxa. A gente vê isso no próprio livro Anátema de Mateus, quando eles colocam a genealogia de Auxa ali, que na verdade é Jesus, vindo de Salomão. Por quê? Porque eles entendem quem é Salomão. Eles entendem quem é Salomão. Emplacar riqueza de Porque, qualquer jeito. exato, emplacar riqueza, e aplacar status. Riqueza terrena. Exato. Se vê a analogia dele, vê que ele veio de uma prostituição. Exato, veio de uma Veio da prostituição. prostituição. Só a Exato. raiz dele, que é a fundação principal, ele veio de uma prostituição. Exato. Mulher de Natã, olha, não era nem mulher de Davi. Mulher de Urias. Mulher de Urias. De Urias. Mulher de Urias, é. Eu ia falar. É isso que eles Veio de quiseram, mulher de Urias. que eles estão querendo fazer. Agora vamos lá em Isaías 28, amados. Isaías Isaías Por 28 isso está que a na prostituição e a 1294. sedutora. Isaías 28. 28, 1294. da partir do 7. Vou esperar todos os irmãos abrir. 1294. Isaías 28, a partir do 7. 28 a partir do 7. Fala bem assim, ó. Também estes se puseram a cambalear por efeito de vinho. Você vê que aqui tem um grupo aqui de pessoas que estão sendo cambaleadas pelo vinho, né? Aí não precisa nem falar quem é o vinho, né? A Babilônia. Andam devagar sob influência da bebida. Tá vendo aqui que eles estão sendo influenciados, né? Estão sendo influenciados. Devagar sob influência da bebida. Agora aí, ó. Sacerdote e profeta ficaram confusos pela bebida. Vamos lá de novo. Sacerdote e profeta ficaram confusos pela bebida. Irmã Betânia, sacerdotes, quem é que exerce papel de sacerdote? Vamos falar de coisas celestiais. Quem era que exercia esse papel de sacerdócio lá em cima celestialmente? Era Micael. Micael era sumo sacerdote. Micael era sumo sacerdote. Não, Isso, exatamente. Quem exercia o papel de sacerdotes lá em cima? Os filhos de Acho. Então, eles que faziam o papel de sacerdotes, porque conforme Arão, né? Arão, ele era o sumo sacerdote e ele tinha os filhos dele que faziam o quê? Que fazia o papel de sacerdotes. Então, mostrando, quem poderia entrar dentro do templo era somente o sumo e os sacerdotes. Isso aí a gente já sabe. Na lei, a gente sabe que eram os únicos que poderiam ter esse acesso ao lugar santo.
E mais ainda, a gente sabe que tinha que ser o quê? Do mesmo clã, do mesmo gen, tipo sanguíneo, do cara tinha que ser família, Só os né? filhos de Arão. Somente os filhos de Arão que poderiam entrar, que era uma representação celestial, somente os filhos de Alcha que poderiam ter esse acesso dentro do templo. Vai pra filha. Exato. Vamos lá. Irmã Líria Mar, profeta. Profeta pode ser somente os filhos de Alcha? Ou somente pessoas celestiais? Não, tem os profetas de Baal também. Não, mas não só isso, mas pode Tá. ser também filhos de Adão? Sim, sim. É exatamente isso que eu queria que os irmãos sabessem. Então, eu estou trazendo uns pontos assim para os irmãos todos De saberem. Baal, sim. Então, profetas pode ser também sem ser filhos de Alcha. Profeta pode ser que homens filhos de Adão. Né? À toa que a gente teve profetas como Yalhana, João Batista, que vê sendo anunciador, a gente vê outros como Isaías, muitos, e muitos como também tem. Então, mostrando, quando se trata de profetas, está se tratando de filhos de Adão. Quando se trata de sacerdote, se trata de filhos de Alcha. 144 mil não pode passar. Nós compreendemos, né? Falamos de sacerdote, filhos de Alcha. Falamos de profetas, filhos de Adão. Vamos voltar lá no início de novo, o 7. Também estes se puseram a cambalear por efeito de vinho, andam devagar sob sua influência da bebida. Sacerdote e profeta ficam confusos pela bebida, ficaram tomados pelo vinho, divagaram sob o efeito da bebida, ficaram confusos nas suas visões, divagaram nas suas sentenças. 8. Com efeito, todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundície, já não há lugar limpo. 9. A quem ensinará ele o conhecimento? A quem fará ele entender o que foi dito? As crianças, apenas desmamadas, apenas tirado do seio. Ponto aqui. Quando a gente pega aqui, vocês conseguem fazer uma observação que para ensinar, não é muitos que ensina? Não é muitos que ensina. No tempo, quando Yahshua ele chama 12, ele quis capacitar aqueles homens para quê? Para uma obra que ia ser feita. Assim também, nos últimos tempos, tem aqueles que são capacitados para fazer uma obra, enquanto o restante, o grupo, não deixa de fazer uma obra, como diz Paulo. Paulo ele era um abridor, ele fundava igrejas, ele deixava Tito, Timóteo e todos aqueles que iam crendo na palavra e aqueles se tornaram homens capacitados para ali manter uma igreja sustentáculo, firmamento da verdade. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? Quando fala assim, quem ensinará ele o conhecimento? A quem fará ele entender o que foi dito? As crianças apenas desmamadas, apenas tirados do seio. Quer falar um pouco? Você quer água? Não, tá bom. Quando fala apenas crianças tiradas do seio, Filadélfia, você reparou que todas Filadélfia ela é o que hoje? Criança. Elas estão passando por processo de quê? Desamamentação. Para ela chegar no que ela faz o quê? Adulta. Para ela chegar no quê? No pleno conhecimento de Auschwitz. Para ela chegar no pleno conhecimento de Auschwitz, ela precisa o quê? Crescer. Mas é também do pai, ele dá para alguns, isso aí é normal, isso aí já existia desde o tempo lá de Auschwitz e das coisas celestiais, daquelas pessoas que desenvolvessem mais rápido. Um alimento mais sólido. Exato. Por isso que fala, quem ensinará ele o conhecimento? Mostra, você viu que no começo a gente vê o quê? Sacerdote e profetas embriagados pelo vinho, confusos nas suas visões, certo?
Não ser julgamento, certo? Isso. E fala, quem ensinará eles o conhecimento? Crianças apenas tiradas do peito, mostrando. Em Filadélfia, Nossa. crianças que já se desamamentaram, que estão crescendo, que elas estão ensinando. Coisa que era para eles, Pessoas que que deveriam já conheceram ensinar, agora. é as crianças que estão ensinando os adultos. É. Que se disse adulto e não estão embriagados, então se Exato. tornaram. E as crianças é que estão ensinando. E quando a gente pega, que fala que ficaram tomados pelo vinho, né? No caso, sacerdotes, profetas, ficaram tomados pelo vinho. Mostrando filhos de Alxa, confusos com o vinho de Babilônia. Isso mesmo. Quando a gente vai em Apocalipse 3 em diante, que vai falar para o mensageiro de Sardes, que fala assim: ouve-te e converta-te, e consolida aqueles que estão para morrer, mostrando. Se o profeta falar, está em Deuteronômio 18, se o profeta falar ou disser aquilo que eu não disse, e aquilo não se concretizar, se ele falar e aquilo não se concretizar, eu mesmo irei ter com ele. E ele será levado à morte. Aí a gente vai entender o quê? Que nós estamos no tempo onde que está para se findar o ministério de Filadélfia, se cumprir, acabar o ministério de Filadélfia, e a gente vê que tem um mensageiro que ele profetiza. Ele profetiza, e nas suas profecias, ele está o quê? Indagado, ele está indagado pelo vinho de Babilônia. Por quê? Porque quando você pega um evangelho fermentado e você traz ele o entendimento do evangelho anátema, você está se contaminando com aquele alimento, com esse vinho. E quando você volta nesse vinho, você ensina esse vinho fermentado para as pessoas, você está cambaleando. E tem filhos de Alxa que está cambaleando com vinho porque está comendo alimento também de Sardes. E quando você come do alimento de Sardes, você está alimentando também do profeta. E você alimentando esse profeta, você se torna cambaleando junto com ele. Por isso que quando a palavra fala que é sacerdote e profeta ficaram confusos Estão divididos, né, irmão? pela bebida, por que eles ficaram confusos pela bebida? Porque é uma coisa que como é que funciona? Você quer o alimento, mas ao mesmo tempo você quer viver as coisas deste mundo. Porque a intenção de Babilônia é essa. É fazer que isso pode. Duplo ânimo. Você pode viver Dupla isso. personalidade. Quem que tem uma vida aqui, você tem que comer o melhor dessa terra. Dois pensamentos. E também o profeta, ele tem dois tipos de profeta. Profetizar das escrituras é rápido e do que está ouvindo sem saber que é de papai e Alxa e divulgar para o povo. Certo. Então tem dois tipos de profeta. Nós vimos um que errou, eu assisti isso, os irmãos tudo assistiram, o irmão Romilson, ele errou. Certo. Ele errou com as escrituras, fazendo link, sem saber o que estava fazendo. Na dúvida, não era para ter feito, mas fez para cumprir a escritura. Sim. Aí que vem a parte que preocupa todos. Quem é que está fazendo parte das escrituras e quem é que não está fazendo? Então hoje a gente viu o mensageiro de Sardes, ele realmente errou. E agora a gente vê eles estão agora eles não têm revelação nenhuma das escrituras, nenhuma. É verdade. Então agora estão entre eles quem causou divisão. Estão brigando entre eles para saber quem é que causou divisão. Então eles estão cumprindo com as escrituras e a gente tá recebendo esse maná. Esse maná está sendo rejeitado por muitos que não têm entendimento, mas não é para ter agora também. Entendimento é na hora certinha. Eles estão mais ou menos no link de os irmãos de José se questionando pelo que fizeram ali agora, Um acusando o um outro. acusando o outro,
da culpa de quem foi que causou tudo aquilo, sendo que eles mesmos juntos que fizeram. Certíssimo. Por onde Só trazer só um ponto aqui, só para os irmãos ficarem sabendo, só corrigindo, José, isso é porque isso é zelo mesmo, viu? Quando a gente fala nosso mensageiro de Sardes, né? Ele não é nosso mensageiro, porque os irmãos mesmo que estão crescendo, e eles entender que Filadélfia, ela, né, ela cresce sem comer alimento de Sardes. É só para os irmãos do outro lado, eles, entendeu? Eu sei que eu entendi sua colocação. É só para eles entender que, entendeu? Exato, o mensageiro de Sardes é outro. Mas você ia falar o quê, irmã? Eu ia colocar para os irmãos aqui o significado aí da palavra divagando. Sim, É delirando, né? delirando, né? Tem vários significados importantes Sim. que é bom atentar, porque são nesses pecados, vamos Certo. falar assim, que os filhos de Alcha caíram. Certo, exato. Falar coisas sem lógica, desvairar, desatinar, disparatar, delirar, desvariar, ficar devaneando e sonhando, devanear, sonhar, fantasiar, imaginar, magicar, discorrer, digressionar, viajar, extravagar, lucubrar, elucubrar. Quer dizer, outros significados até que a Entendi. gente nem... Mas eu gostei da parte que não é fala divagando, é... que eles... Tá delirando, né? E a gente vê, sabe, irmãos, a gente vai continuar, a gente vê, né, que a gente vê quando fala de sacerdotes e profetas que estão cambaleando pelo vinho. Quando eu falo isso, mas é porque filhos de Alcha mesmo, que estão dentro das denominações, porque tem filhos de Alcha lá, né? A gente tem que entender que tem filhos de Alcha lá. Tem aqueles que se perdem, né? Que vão se perder mesmo, vão se perder, que são, vai se cumprir Ezequiel 5, né? Que fala Isso. daquele texto, né? Que foi arrancado da barba, né? Isso. Com a vara de um barbeiro e tudo, passa sobre o cabelo da barba e fala um pouco, ainda que esse pouco lança o fogo, né? E a gente vai vendo, irmãos, que há poucos ainda filhos de Raucher, por incrível que pareça, eles estão lá. E eles estão embriagados, eles estão cambaleando junto com o quê? Com os profetas. Quando a gente fala profeta, com esses mensageiros, filhos de Adão, Sob o efeito da bebida. Que é o fermento. Mostrando aqui claramente que os É o filhos vinho estão lá. Mas está fermentando. cumprindo com as escrituras. Isso. Aqui, ó, mostrando para os irmãos, igual o irmão André traz aqui. Não, você pode ler para nós, irmão André? Igual o irmão André trouxe aqui para a gente, que mostra claramente que os filhos de Alcha estão em Babilônia, que a gente vai ver isso na igreja de Tiatira, quando fala assim, ó. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Ou seja, eles estão comendo do alimento das denominações de Babilônia. Exatamente isso. As filhas estão Exato. E as comendo filhas da... de Babilônia. Em, Apocalipse 2:20. que é na igreja de É a carta Tiatira. de Tiatira. Isso. Porque quando a gente fala para Tiatira, porque aí os meninos, quando a gente fala de Babilônia, a gente remete à igreja de Tiatira. E quando a gente remete à igreja de Tiatira, a gente vai ver que vai falar desses filhos de Alcha que estão lá. Por isso que o André trouxe o ponto aqui que eu nem tinha lembrado. Por isso que remete a eles que comem carne sacrificada a ídolos e tudo, e essa mulher que se diz profetiza, e você vê que são o quê? Filhos de Adão. O povo em Adão ali profetizando. E aí a gente vê aqui, ó, vamos continuar para vocês ver, ó. Vamos lá no 11, 28, 11. Isaías 28, 11. Continuando. Fala assim, ó. Com efeito, e com os lábios garguejantes, e com uma língua estranha, que ele fará a este povo. Vamos saltar. Aí continuando o 12. Ele disserá. Ele, ó, isso que eu quero que os irmãos reparem, esse ponto, no 12. Ele, você vê que tá maiúsculo. Você vai ver que tá falando aqui a face de algo aqui, ó. Verdade. Aqui é a face de algo que tá falando pro povo. No caso aqui, a face de algo nos últimos dias, falando para eles. E ele disserá: este é o repouso, dai repouso ao cansado. Este é o lugar tranquilo, mas não quiseram escutar.
mas não quiseram escutar. Vamos lembrar de Apocalipse 14:6, que vai falar o quê? Aquele que voa com o evangelho eterno, anunciando às nações, povos, multidões e línguas. A gente sabe quem é. A outra fase de Al, anunciando todos os habitantes da terra. E aqui ele está anunciando e falando do repouso. Por isso que fala no 11, fala assim, com efeito, com os lábios gaguejantes, em uma língua estranha, que ele fará a este povo. Ele lhe disserá, este é o repouso. Dai repouso ao cansado. Este é um lugar tranquilo. Mas não quiseram escutar. Aí vocês saltam, vocês vão lá agora, lá no finalzinho do 13, que vai falar assim, ó, a fim de que, ao caminharem, cairão para trás. Isso no 13, viu? No final do 13. E se despedacem ao serem apanhados, ao serem apanhados no laço e aprisionados, ao serem apanhados no laço e aprisionados. Agora vamos lá em Salmos 91. Nossa, passando direto. Você vê que eles não quiseram. Você vê filhos de Alxa, junto com os profetas que estavam cambaleados pelo vinho de Babilônia, que eles não quiseram sair do vinho, que fala assim, este que é bom, conforme diz lá em Lucas 5. Não, o vinho velho que é bom. E o mensageiro está falando assim, não, vem tomar do vinho novo. Eles, não, o vinho que é bom, o vinho velho que é bom. Filhos de Alxa, irmãos, já emergidos, tá? Por quê? Porque quer comer do outro alimento. Aí a gente pega lá em Salmos 91, que fala 960. isso. Salmos 91, vou pegar aqui na parte, não vou ler no começo, não vou partir, 3. não vou ler no 3. Você vê que em Lucas 28, na parte no 13, fala assim, ó, a fim que caminharem, caíram para trás e se despedacem, ao serem apanhados ao laço e aprisionados. Você vê que eles foram apanhados no laço e aprisionados, porque eles estavam embriagados com vinho e não quiseram sair, certo? Aí a gente pega em Salmos 91, 3. Você vê que Babilônia não está querendo que você volte a ela. Mas ele está querendo laçar você para ficar preso nela. Exato, Não é que você volte exatamente. para a denominação, mas que você precisa de maldir. Você fica preso nela, Maldir como é os Sades lá. porque ela quer cauterizar a sua mente, que você não saia. Seja Aldim, pode ser, mas que coma pelo menos. Quer dizer, Moisés, sabe que povo vai lá no monte. Não, vai só ali. Vai só ali, ó, só ali, igual que vocês voltam, vai só ali. Quer controlar ainda. Isso. E deixar eles livres. Aí, Salmos 91, 3, vai falar bem assim, ó. Vamos começar do 1. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra do Onipotente, dizendo a Ial, meu abrigo, minha fortaleza. A gente sabe, já cansamos de ler várias vezes que esse Salmo 91 é para Filadélfia. Meu abrigo. E quem é meu abrigo, minha fortaleza, meu Ial, em quem confio. 3. E ele é quem te livra, ó, e ele é quem te livra do laço, do caçador que te ocupa em destruir, mostrando quem é que te livra, Ial. Quem é a face de Ial na terra hoje? Mical, mostrando, se você está buscando Ial, você está buscando aquele que fala direto do trono de Ial, a boca, a trombeta de Ial na terra. Quando ele fala aqui, que ele fala assim, com efeitos com lajes gaguejantes e língua estranha, que falaram a este povo, ele está falando a este povo. Exato. Ele disserá, ó, maiúsculo é, ele disserá. Por que ele? Não é ele, é a face de Al, porque está se retratando de Al. Mas por ele ser a face de Al, está se tratando de Al. Quando fala assim, ele disserá. E com os lábios aqui, ele fala assim, este é o repouso. Dai repouso ao cansado. Este é um lugar tranquilo, mas não quiseram escutar. Aí eles foram apanhados pelo laço e aprisionados, que é esse laço do caçador. Por quê? Porque eles não se guardaram no esconderijo do Altíssimo. Aí, por não se resguardar no esconderijo do Altíssimo, eles agora foi pego pelo laço, e esse laço aqui vai ser o quê? A grande tribulação, que aí nós vamos entender agora. Vamos abrir aqui lá em Ezequiel
Zacarias 13. Vamos abrir Zacarias. Gente, é muito grande a mensagem. Zacarias 13. Um ponto importante, irmão, rapidinho Sim. aqui. Isaías 8, que Sim. vai falar também direto aí, né, irmão? Fala o que para nós, irmão? Que Isaías 8 diz assim. Ah, para nós. Isaías 8:6 diz assim: tornou Ial a falar-me, visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias, o mestre trará contra eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialdá, mostrando os filhos, que era da descendência de Ialdá. Certinho. Com sua passagem, inundará tudo, chegará até o pescoço. E as suas asas abertas cobrirão toda a largura de sua terra, ó Emanuel. Isso, parou. Vamos agora lá em Salmos 124. Pode deixar essa página aberta. Marque essa passagem do irmão André de Isaías 8. E vamos abrir agora Salmos 124. Como é que é as coisas? As escrituras é ela que conversa para Filadélfia, amados irmãos. Isso que é maravilhoso. Conforme a gente leu ali em Isaías 8, né? Fala, né? Por eles rejeitaram. 999. Isso. Por eles rejeitaram a água que corria mansamente, a água de Siloé. Aí a gente já estudamos, já que fizemos esse estudo aqui umas 2, 3 vezes. Irmão Zé Luiz, quem é a água? É igual o irmão Arthur fala. Deixa eu olhar aqui, deixa eu caçar aqui que tá mais. Pega a presa. Não, não vou na irmã Elaine, não. Vou no irmão Zé. Irmão Zé, quem é essa água que de Isaías 8, que fala assim, ó. Por eles rejeitar a água que corria mansamente, a água de Siloé, enviarei a água bravia. Mostrando, tinha uma água que corria mansamente, eles rejeitaram essa água. Quem é essa água que eles rejeitaram e agora vão ser pegos na tribulação? E acho que é Mical. Porque é isso que eu tô falando com você, que eu... Isso. Que Mical hoje é Yalcha, né? Mas hoje seria para você Yalcha ou Mical? O entendimento que eles estão é Yalcha. Não. Porque é Mical. Porque é Mical, vou falar com você por que Mical. Quando você vai em Apocalipse 22, depois a gente vai abrir, que vai falar bem assim, do trono de Al saiu, do trono de Al e do Cordeiro, brotava uma água que dava vida. Do trono de Al e do Cordeiro saiu uma água que dava a vida. Mostrando, o trono era de Al e de Alcho. Saiu uma água. Essa água é que dava a vida. Quando você vai em 1 Coríntios 15, nós já fizemos esse estudo aqui também. Aquele anjo que dá a vida, que fala bem assim. Aí vai falar daquele anjo. Aí vai falar daquele anjo que ele dá a vida. Por isso que a gente tem que entender Daniel, capítulo 7, que fala lá que ele fará justiça, foi dado a ele, toda ortoga, e ele vai fazer justiça aos santos. E uma dessas justiças que vai ser feita aos santos é o quê? Dá a vida a eles, como ele deu a vida a quem? A Papai Alcha. Exato. Que Papai Alcha foi ressuscitado por ele. Então, mostrando, essa água, que é a água da vida, é Mical. Por isso que você pega a passagem que o irmão André leu aqui de Isaías 8, que fala: por eles rejeitaram a água que corria mansamente de Siloé, enviarei uma água bravia. E essa água bravia que vem, destruindo tudo, ribanceira, tal, e vem tal, com asas abertas, já está indicando para o querubim. Vocês vão ver que já está indicando para o querubim. Com asas abertas, ele vem destruindo tudo. Fala, ó Emanuel, já está indicando. É ele, o Emanuel. Aí a gente abre em Salmo 124. Olha o que vamos falar em Salmo 124. A água mansa, ela está correndo para nós aqui agora. Né? Então, aqui ele está em cal. Agora, quando ele subir, aí ele vai vestir o manto, aí ele alto. 999. Salmo 124. A rejeição deles, a rejeição deles é Yalcha Pai. Rejeição é Yalcha Pai. Aí fala assim, ó. Salmo 124, versículo 1 em diante. Vamos ler. Fala assim, ó.
não estivesse Ial do nosso lado, aí você fala assim, não, mas é Ial. Não, mas se Ial não estivesse do nosso lado, não estivesse Ial do nosso lado, quando os homens nos assaltaram, pera aí, é Ial? Não, é a face de Ial. Ial tem duas faces, ele tem os mensageiros, tem as duas faces dele, conforme a gente já estudou. Uma dessas faces é Mical, por isso que ele fala, se Ial não tivesse Ial do nosso lado, dois, não estivesse Ial do nosso lado, quando os homens nos assaltaram, remete a Isaías 18, lá em cima, Salmo 18, né? Isaías Isaías 63, 18. Não, é o que quando os Salmo, inimigos... Salmo 18. Não é isso mesmo, é Isaías 63, que fala assim, quando os nossos inimigos eles Pisotearam o templo. pisotearam o santuário, né? Um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a tua herança, até vieram nossos inimigos e pisotearam seu santuário, mostrando, esses são os nossos inimigos, eles tomaram posse daquilo que eles não podiam, eles entraram, eles invadiram, por isso que fala assim, ó, não estivesse ao do nosso lado, quando os homens nos assaltaram, estão mostrando. Exato. Isaías 63. Mostrando. Está se tratando de Satanás e o antimachia, que isso aconteceu lá em cima, a gente lembra disso. Mas e agora vai remeter aqui embaixo agora também, certinho, Alberto. Vai falar assim: ter-nos-iam tragados vivos, tal o fogo a sua ira. 4. As águas nos teriam inundado, ó, as águas. Lembrando de Isaías 8, que o irmão André leu aqui agora. Lembrando de Isaías 8. As águas nos teriam inundado, a torrente chegando ao pescoço, mostrando, por rejeitar a água que corria mansamente, a água de Siloé, enviarei uma água bravia, ela inundará até o pescoço. Aí nós demos a continuidade, por isso que o quadro vai falar, as águas não teriam inundado, torrente chegando ao pescoço, as águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço, repetindo 2 vezes, mostrando, Satanás teria nos apanhado, o anticristo aqui. Quer dizer, né, irmão, bem claro, assim, se Mical não tivesse com nós, Exato, aqui, exato, porque nós ia para a grande tribulação. Exato, porque ele é a anunciação da palavra, exatamente isso. Continuando, o 6. Aí fala, louvado seja Ial, porque todo louvado só é Ial, isso é verdade. Louvado seja Ial, não nos entregou como presa de seus dentes, fugimos vivos, como pássaro. Lembra das águias? Das Do aves? caçador. Você entendeu como é que assim que as escrituras conversam? Sim. Por isso que fala, fugimos vivos como pássaros da rede do caçador, mostrando aquelas aves que nós vimos de Apocalipse 12, de Lucas 12, as aves de Salmos 91, o laço do caçador que nos ocupa, nos destruir, se nós não tivesse escondido no esconderijo do Altíssimo, nós seríamos apanhados por ele. Exato. Por isso que fala, fugimos vivos, da onde? Tribulação, porque quem ficar na tribulação, qual que é o direito de receber o prêmio? A morte. Por isso que fala, fugimos vivos, como pássaros, da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos, porque é uma armadilha que estava querendo fazer para os filhos de Aos, porque assim ele fez lá em cima, com Mical. Quando pega Salmo 18, que quando os inimigos eles invadiram o templo isso, Salmo 18. Quando eles invadiram ali, eles prepararam ali uma emboscada. Meu irmão, dá a entender aí, uma observação, que a rede foi lançada, estava preso na rede, que era no Sardes, que nós estava lá. Aí a rede se rompeu. Nós escapamos. Pode ver, está falando se rompeu. Sim. Houve então uma jogada, porém Mical ali usando, rompeu aquela. E nós escapamos. Mas na verdade não está se tratando de Sardes. Você quer pensar que não está se tratando de Sardes, está se tratando da tribulação. Com isso, que quando fala da rede, você tem que lembrar, a rede nós estamos falando do caçador. O caçador é o antimachia Satanás, que está na terra, o antimachia. Quando fala a rede se rompeu, ele já estava tudo programado, né? Então ele já está aí. O cenário está pronto, do mundo está pronto. Está tudo o cenário pronto. Mas ele, conforme Tessalonicenses capítulo 2, fala que há um que o retém, mostrando. Ele só está querendo que esse
que está retendo o trabalho dele, saia. Irmão Anderson, Ah. fugimos vivos. Fugimos vivos. Vivos. É isso que eu estou falando. Então, quando, quando a gente pega, ele vem e a gente sai daqui, aí agora essa rede se rompeu mostrando. Ele tentou arrumar uma emboscada para pegar todos os filhos de Alcha, mas ele conseguiu pegar alguns. Ele conseguiu pegar alguns. Porque ele conseguiu pegar alguns, que ele pegou aqueles filhos de Alcha que estavam embriagados. Tá vendo? É aí, ó. Ele conseguiu pegar, porque a intenção dele era pegar todos os filhos de Alcha. A intenção dele era chegar e armar um arapuca, conforme aquela povo de roça, né? Armar um laço mesmo, para pegar todos. Quando você arruma aquele negócio, aquela arapuquinha lá, igual a gente já viu, você vê que fica lá, o pessoal fica esperando para pegar, vir todos os passarinhos, para pegar todos. Mas você reparou que, às vezes, muitos escapam? Pega um bocado, mas muitos escapam. Lembrando que passarinheiro é quem vai à busca do passarinho. Igual o laço. Eu sei fazer armadilha para pegar de lacinho, para pegar o pé, o pescoço. E realmente, essa representação aí é de um ser. Aqui no caso, o passarinheiro é o caçador, né? O caçador. Isso. É o que vai à busca. É o dele. antimachia. E olha a continuidade para você ver. Porque você repara quando a gente fala do caçador, você vê que foi ele que lá em cima, o antimachia, quando ele entrou, ele pisoteou o templo, e ele foi lá, tanto aquela corja dele, eles foram para caçar. Você viu que quando eles foram para destruir mesmo, que eles iam jogar Mical e os seus no Sheol, o que aconteceu? Mical gritou, Ial ouviu, libertou, pegou, exato, e colocou no terreno espaçoso. Olha a continuidade aqui desse versículo. Como é que tudo traz remetendo as coisas no céu e agora as coisas na terra. Aí fala, fugimos vivos, como pássaros da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. Ao 8. O socorro nosso é o nome de Ial, que fez o céu e a terra. Colossenses 1,15. Aquele que fez o céu e a terra. Então, mostrando, nós invocamos o nome de Ialcha e por isso nós fomos libertados do laço do caçador. Por isso que fala assim, o socorro nosso é o nome daquele que fez o céu e a terra. Quem fez o céu e a terra? Ial, filho Ialcha. Então, por isso que o nosso socorro é ele. E ele aqui hoje, Mical hoje, ele é esse responsável hoje de conduzir, conforme Isaías 52, que fala, saia, não saia apressadamente, não irá e sairás como fugitivo, levai somente os utensílios sagrados do templo, o ouro e a prata, e não leveis nada que seja impuro. Mostrando, vai ser levado o ouro, Filadélfia, sardes, vestes limpas, sendo tirado. Não toqueis nada que seja impuro. Por que não toqueis nada que seja impuro? Não envolveis com nada embriagante de fermento. Não fazeis como o povo lá atrás fizeram. Eles começaram o quê? Querer comer codorniz, eles quiseram se envolver com as coisas do Egito. E eles estavam no processo do deserto de quê? De purificação. É o que está acontecendo com nós. Essa purificação que nós estamos tendo nesse deserto que nós estamos aqui é o nosso crescimento. É nós chegar no nosso pleno conhecimento de papai e acho, para assim que nós amadurecemos, nós entendemos que aí sim nós estamos prontos para a nossa ascensão. Para falar, esse culto aí que a gente está entendendo é no espiritual. É no alimento do espírito. É no alimento do espírito, Zé. Então valeu aquela palavra que eu ainda falei aqui, que sentido eu também levaria a esse lado, que ele prendeu uns diçados, mas nós escapamos. Sim, com certeza. Por quê? Foi ele Sim. A rede aí, Porque, uma representação porque quando ele fala. Assim foi lá em cima. Exato, assim foi lá em Uma cima. parte pegou lá o sentinela, prender, conseguiu pegar Exato. eles, mas Mical, o pai livrou. Exato, exatamente. Um detalhe interessante, irmão, antes nessa Quebrou passagem aquela armada. aqui do Salmo 124, no verso 8, que fala assim: o socorro nosso é o nome de Ial, e finaliza falando assim: que fez o céu e a terra, linkando aquela condição de que Mical invocou lá em cima e foi livrado Invocou lá em da cima. corda de Satanás do antimachia Exato. lá em cima. Mas acontece em cima
E E embaixo do céu, E Ial do céu e Ial da terra. Ial. Mical invoca de novo estando na Invoca. terra e é livre da corda do antimachia E a na terra de diferença, novo e irmão, Isso é levado pro céu. E a interessante, você deixa esse diferença da ponto. É invocação muito do nome é que o interessante. nome ia ao Pai. E, Coisa que Sades não aceita e é isso. interessante o irmão André trazer esse ponto aqui. Isso é muito, muito bem notado, viu, irmão? Foi do Espírito. Porque mais uma vez está sendo invocado o nome daquele que fez o céu e a terra. Porque Ial, lá, e Mical, ele invocou Ial. Agora, Ialsh, ele recebeu o nome de Ial. E nós estamos na terra. E que agora? O que acontece? E ele invoca agora o nome daquele que fez o céu e a Os terra. céus e a terra. Por Exato. quê? Porque aquele que fez o céu e a terra, que era Ialcha, agora ele recebeu agora o quê? O nome de Ial. Por isso que ele é o filho. E agora ele recebendo o nome de Ial, agora nosso socorro, por isso que a palavra fala no 8, que o socorro nosso é o nome de Ial, que fez o céu e a terra, porque agora nós estamos invocando aquele que agora recebeu toda a E na investidura. hora que for cerco aqui, esse período, o Pai vai. A exceção na hora. É como se fosse com o Mical, tirou naquela hora do tempo A ali, mesma levou para lugar situação. espaçoso. E vai tirar nós daqui e levar para. É exatamente isso. Não. Então, irmãos, é para a gente andar um pouquinho como é que é assim que as escrituras vai falando. Olha para você ver. Vou fazer uma só uma introduçãozinha lá do começo a gente viu. A gente começou em Lucas 5, onde a gente falou de um vinho da Babilônia. E onde que a gente vê que muitos dos nossos irmãos estão embriagados com vinho de Babilônia. Por isso que fala bem assim: não, aquele que tomou do vinho velho, como poderá falar que o vinho novo que é bom? Não, ele vai falar o vinho velho que é bom, porque uma vez tomando o vinho velho, vai falar que o velho que é bom. Então, mostrando, os filhos de Alcha, conforme o André trouxe aqui em Tiatira, na igreja de Tiatira, Apocalipse 2, a gente vê que os filhos de Alcha, eles estão comendo carne sacrificada de ídolos, bebendo o vinho da prostituição da grande Babilônia. Quando a gente pega lá em Isaías, capítulo 28, a gente viu que sacerdotes, filhos de Alcha, que eram os únicos que podiam servir no templo, sacerdotes e profetas, esses é o quê? Esses estão embriagados, confusos nas suas visões. E aí vem aquele que fala, esse é o repouso. Esse é o repouso. E eles falaram assim: não quero. Não quero. Livre-arbítrio, né? E eles não Escolheram. quiseram. Escolheram. Eles não quiseram o repouso. E a palavra continuando fala o quê? Em Isaías 28 vai falar o quê? Eles foram pegos no Rejeitaram laço. as águas mansas. Então, mostrando, vocês rejeitando a palavra, vocês mesmo sendo filhos, tanto vocês sacerdotes, filhos de Alche e os filhos de Adão, vocês serão pegos na tribulação, no laço do que? Do caçador. Por isso que Salmos 91 vai falar que aquele que esconde no esconderijo no Altíssimo e pernoite a nação do Onipotente, do Dial, esses serão livrados do laço do caçador. No caso, esses não quiseram guardar. Nossa, agora que eu entendi. Ali está os filhos de Alcha aqui na representação de sacerdotes. Isso, e os filhos de Os filhos de Adão. Adão representando Sades. Sendo pega os dois. Catando os dois, levando. É exatamente Vamos lá, isso. Aí agora nós vamos abrir, para você entender, nós vamos abrir agora lá em Apocalipse capítulo 13. Vamos lá em Apocalipse, irmãos. Apocalipse. Na Só verdade, um comentário aqui. sim. Isso que eu até falei com o irmão Arthur. Não sei se foi quarta, acho que foi quarta passada. Eu recebo algumas reportagens das ONGs, né? Que eu participei, né? Então, estou lá selecionando os e-mails lá, então veio um que fala sobre acho que vocês devem ter visto também. Eles colocaram uma estátua no pátio da ONU, isso foi agora em novembro, de um leopardo com pés de urso, boca de leão. Quem que é? Tem uma representação do antimachia com essa descrição, não tem? É o Tá falando das presas aqui, nós falou. O querubim, porque ele é o querubim. Não nos entregou como presas de seus dentes, né? Sim. Então eu lembrei
Agora, é o símbolo da paz e segurança da humanidade. Olha só, gente. O que o mundo já está assim, Preparando escancarado Tem mesmo. vários, se tem várias Está partes escancarado ali, mesmo, né? está reunindo todo tipo de qualidade de gente, toda É. espécie, tudo se unindo num só corpo. Ali, Exato. E eles, referência isso animal. foi feito com celebração lá, É isso inclusive aí. para consagrar, né? Crenças, religiões, raças, Essa imagem sexo, como- tudo reunido num só Aí Você vê, é o que a gente monte viu. machismo. corpo. Vai dar fome. É, ué. A gente leu lá em Salmo 124, né, que aqueles que escaparam, né, do laço do caçador, que ocupava e destruí-los, eles escaparam vivos. A gente viu ali que eles invocaram, eles conheceram o nome daquele que fez o céu e a terra. Aí a gente entende. E a gente vê lá em Salmo 91, a gente vê que eles, o que? Em Isaías 8, eles rejeitaram a água de Siloé, Isso. então aí vai vir uma água que Bravia. bravia, que vem destruindo tudo, sabendo que é o antimachia. E aí, o que a gente vê? Aí a gente vai ver, conforme a gente viu na palavra, daqueles que estão sendo pegos, de Isaías 28 lá, que estão embriagados com o vinho da grande prostituta. Antes de eu entrar nessa parte aqui, ó, como é que é o processo? O processo ele é muito bem feito que Satanás ele faz, irmãos. Ele é muito prudente. Ial, ele concedeu Ialcha e Mical para ser na terra os porta-vozes daqui do povo. As duas faces. Satanás lá em cima, ele tem o porta-voz dele aqui embaixo. A grande mãe Babilônia. Hoje, o Papa, ele é o ministro. Ele está preparando todo o território, conforme a gente vai ver, da besta que mexe da terra, né? E a besta que mexe do mar. No caso, as duas andando juntas. Então, está mostrando ali as duas bestas andando juntas. A gente já sabe que é o antimachia e o falso profeta. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, antes de entrar nessa parte? Você vê que o papel da grande Babilônia foi cauterizar a mente da humanidade, Exato. preparar o território para Satanás. O falso profeta, o que ele fez? Ele preparou, enganou as nações, povos, multidões de língua com o engodo, com o evangelho mentiroso. Quanto ele está anunciando as nações, enganando as nações, povos, multidões de língua, ele não está fazendo isso? Do outro lado de cá, de Al, tem Mical, que está anunciando o evangelho eterno para nações, povos, multidões de língua. Para você ver, olha os contrapontos. Quanto um está anunciando a verdade, outro está anunciando a mentira. Quanto um está trazendo a salvação, o outro está preparando o povo para a morte. Assim que ele prepara, aqui a gente vê que o falso profeta está anunciando tudo isso, que é o ministro de Satanás aqui na terra hoje, é o falso profeta, que é o Papa, e todas as religiões, as denominações, esses homens. Então, eles estão anunciando isso. Então, quando a gente pega, o meio de campo está feito. Agora, Satanás agora, o antimachia agora, aí a gente vai entender essa parte agora que a gente estava lendo, lá quando a gente pega lá os sacerdotes e os profetas sendo pegos, escaparam vivos, mas uns foram pegos por Satanás, por um antimachia. Foram pegos, não conseguiram escapar. Você vê que uns escaparam vivos, outros foram pegos. E a gente vai ver aqui, ó. Apocalipse 13, 16. Leu o 2 primeiro. No 2? Hã? Leu 13 e 2 aí, só para você ver que No é Apocalipse? isso. 13, 2, né? É isso que eu terminei de Ah, é. falar, que olha, incrível. 13, E 2. as armas que ele usou foi vinho da embriaguez. Ó, Apocalipse 13, 2 fala assim: a besta que vi parecia uma pantera. Os pés, contudo, era como o de urso, e sua boca como uma de mandíbula de leão. Exatamente, tá vendo, irmão? Exatamente a Certinho, imagem lá. bom ponto, viu? Que remete a essa besta, irmãos.
o ponto de Salmo 124, né? Que escapamos das presas dos seus dentes. Certinho, irmão Lima. Aí fala assim, ó, Apocalipse 13, 16. Faz também, isso aqui é o antimachia, viu? Faz também com que todos, pequenos e grandes, olha isso, ó, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na fronte. Aqui, você reparou que foi feito toda uma preparação para pegar tanto filhos de Alcha e filhos de Adão? Pequenos e grandes. Pequenos e grandes. Por isso que a gente pega em Zacarias 13, que vai falar bem assim, espada, levanta contra o pastor e o homem meu companheiro, contra Yalcha e contra Mical. E as ovelhas serão o quê? Dispersados. Dispersas. E os pequenos, Eu levantarei a minha mão contra os e eu levantarei a minha mão contra os pequenos. Acertou. A espada veio aqui em Alcha quando estava na terra com os demais, assim, ele sobe. Agora vem Mical com o seu povo e agora também a espada vai no meio ali também, que é os que vão ficar pelos que Exato, a Exato. separação. A separação é a separação de tudo, a separação dos que ficam e dos que sobem. Tem isso. Eu pensava que a espada é só entre o pai e o filho, não, ainda o filho descendo Não, ainda tem os demais. porque além da separação da espada, que ela fala a separação entre Yalcha e Mical, ela faz essa espada, ela faz a separação dos pequenos e grandes também de Apocalipse aqui 13 aqui, que fala, foram dados os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, linkando com Zacarias 13, mostrando que ali, quando a espada foi levantada e feriu tanto o pastor e o companheiro, e as ovelhas foram dispersas. Por que as ovelhas foram dispersas? Porque no final elas vão ser o quê? Ajuntadas. E no processo que elas vão ser ajuntadas, aí acontece o quê? Os pequenos o quê? Que em Zacarias 3 fala que e os pequenos... Levantarei a minha mão contra os E pequenos. levantarei a minha mão contra os pequenos, mostrando esses É pequenos... o pequeno número. Então, é o pequeno número sendo pego. Então, irmãos, é só para os irmãos entender o tamanho da profundidade. Quando o irmão Arthur ele fala assim, gente, é muito link, é muito estudo. Aí eu falo assim, é muito estudo, é muito estudo. Não é só um estudo em si, mas é uma revelação do que nós estamos vivendo hoje. Temos Exato. que vigiar. Conhecimento, entendimento. Não, e né? vigiar, porque Satanás está atuando nesse jeito que ele está Exato. tá revelando para nós. Tá falando assim, filhinhos, tomai cuidado, porque assim está o teu inimigo atuando. Exato. Não cochilar e não vigiar em todo o tempo. Porque não é só porque aqueles estão lá, nós estamos aqui, que não podemos, então tem que vigiar em todo o tempo. Exato. Não fica só no estudo, não. Ele está avisando informação bem clara para nós. Essa revelação espiritual. E aqui, outra coisa que o papai me deu aqui agora, aqui para os irmãos, agora que me veio a minha memória. Né? Olha o que me veio a minha memória aqui agora. Vocês repararam que foram dados para os pequenos e grandes, filhos de Alcha e filhos de Adão. Isso. Todos eles para ter uma marca, certo? E fala o que mais? Que esses não poderão comprar nem consumir se não tiver essa marca. Mostrando, irmãos, você reparou que o intuito da grande Babilônia é fazer que você, para consumir as coisas deste mundo, você tem que andar com Satanás? Exatamente. E aí nós vamos lembrar lá de Salomão, quando a gente pegou lá em Salomão, lá em Lucas, capítulo 12, que nós lemos lá, que nem Salomão se vestiu melhor que os lírios do campo, e a gente pega e as denominações elas trazem a referência de Salomão. Por quê? Porque elas se pregam nos status deste mundo. Aí vocês começam a entender por que pequenos e grandes, todos eles serão dados a marca, e ninguém poderá comprar nem consumir nem nada. Por quê? A forma de Satanás induzir, levar todas as pessoas ao engano, é fazer você se prender que você precisa das coisas desse mundo. Exato. E você se prender nas coisas deste mundo, se você não colocar, você não consome nem vende. Não consome nem vende. Aí quando você lembra de Salomão, você vai olhar o quê? As riquezas de Salomão. Aí é o melhor dessa terra, é o comer o melhor dessa terra. Aí, mas você viu que lá em Lucas 12 está falando que as aves também serão lançadas no forno. É isso mesmo. Mostrando, estão se fazendo como o povo deste mundo, que não era para ser. Por isso que ele fala assim, ó pequenino rebanho, não andeis preocupados com as coisas deste mundo, porque é do agrado de Pai, dai-vos o reino. São os povos deste mundo,
mostrando separação deste povo. Vocês não são deste mundo. Já tá São dando a povo, dica aí, né? exato, são povo deste mundo, estão à procura disso. Mas o que os filhos de Yahshua fez? Eu quero as coisas deste mundo. Terrível. Se deixou, não sei se- Aí você vê que por isso que está Seduziu, foi por isso que está se cumprindo Apocalipse 14, Apocalipse 13, 16, que fala que foram dados os pequenos e grandes a marca para consumir, mostrando os filhos de Yahshua querendo consumir as coisas deste mundo. É isso mesmo. Por isso estão na tribulação, vão receber e vão ser marcados. Por isso que eles vão completar um dos exércitos do Antimachia. Por isso que lá no Apocalipse 19 é muito estudo, irmãos. Por isso que no Apocalipse 19 a gente vê lá no Apocalipse 19 aquela batalha que vai haver de Mical, que agora é Yahshua, e ele vindo com seus anjos, com seu exército ali, e vindo para guerrear com Satanás. Ali você vê que ali ele está formado um exército. E dentro daquele exército, irmão Zé, não sei se você sabe, dentro daquele exército ali, que no final de Apocalipse 19, que Mical ali, que é Yahshua, e seus anjos vai guerrear ali contra eles, tá aqueles que eram nossos irmãos. Isso mesmo. Eles foram formados um exército numeroso. É onde que Satanás ele formou esse exército hoje era dos filhos de Yahshua. Por isso, irmão, é tão maravilhoso que eu falo com os estudos, por isso que a gente vê desde lá de cima, quando ele andava adornado com pedras preciosas, filhos de Yahshua, olha como é que as coisas se repetem, irmãos. Isso é maravilhoso. Satanás ele andava adornado com as pedras afogueadas, né? Conforme diz Ezequiel 28. Os filhos de Yahshua. O Antimachia aqui embaixo ele faz a mesma coisa. Anda adornado com os Ele anda filhos. adornado com os filhos de Yahshua. Que quando os filhos de Yahshua recebem o selo, ele está adornado com eles. Vocês estão entendendo? Uma vez eles receberam o selo, uma vez eles estão andando com ele, ele continua sendo adornado. Foi adornado lá em cima e foi adornado aqui embaixo. Foi enfeitado lá em cima e está sendo enfeitado aqui embaixo. Dele é os filhos de Yahshua. É o filho de Olha só pra Yahshua, você irmão. ver como que é interessante. Ele quer inflamar os Lá em corações, cima, tá aqui. esses filhos foram na conversa de Satanás. Certo. Percebe que quando embaixo na terra, eles são seduzidos pelo antimachia na terra, Sim. pelo filho de Satanás na Sim. terra, aí fala assim, assim na terra, como, a oração de Mateus Sim. fala, assim como aconteceu no céu, na terra. Aí agora você entende quando você pega Lucas 4, na tentação de Yahshua, que Satanás mostrou para eles os reinos da terra e falou, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Satanás Yahshua se rendeu? Não se rendeu, mas esses filhos se rendeu. Esses filhos isso se que o irmão rendeu. André falou é muito forte. Você vê que Satanás ele tentou fazer com que Yahshua se prostrasse a ele da mesma forma que os filhos se prostraram. Como se ele falasse, Se curvaram. se eu conseguir os filhos dele, eu vou ter que Exato. conseguir. E o que acontece? Ele não conseguiu esse feito. Por ele não ter conseguido esse feito, Irmãos, né? isso, ele não conseguiu esse feito, foi para ele uma das maiores, assim, derrota. Porque, então, uma das formas dele de tentar hoje fazer ainda que o reino dele ainda aqui nessa terra se estabelecesse, foi tomar um dos filhos de Yahshua. Sabe o que ele fez? E ele também fez outra ousadia, outra coisa terrível também. Ele falou assim, quando ele viu que não conseguiu, para não se ter uma vergonha total, sendo ele homem que venceu ele, ou como homem. Não, vamos colocar ele como divino, só assim sabe que eu fui vencido pelo um divino e não por um homem. Que aí seria uma vergonha, uma derrota para ele. Por isso que é uma vergonha maior ainda, né? Que ele foi Aí ele derrotado. colocou lá como ele sendo divino, andando nas águas, andando pra tudo, para dizer que era como criador, e não era, ele veio como homem. Exato. Né? Então, irmãos, fica essa palavra de hoje. Foi um pouco cansativo, mas maravilhoso. Acredito que os irmãos deu para compreender. Eu tentei explicar da forma mais esclarecedora possível. E que Papai Yahshua, né, que cada pedrinha preciosa do outro lado possa receber esse alimento, essa palavra, e possa crescer. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua.